nossas Bíblias no livro de Marcos. Marcos, capítulo 21, ao versículo 43. Evangelho de Marcos, depois de Mateus. Marcos 5. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Nós vamos ler até o versículo 43. 5. Marcos, capítulo 5, versículo 21 até o versículo 43, que diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele. E seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vê que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor, para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. E disse-lhe toda a verdade, isso é, disse-lhe que ela tinha tocado a ele, porque cria no poder dele para curar. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhes dessem de comer aquela menina. Só até aqui. Nós vemos aqui nesta série sobre os poderes de Deus, o poder do Senhor Jesus. Nessa série aqui nós vamos aprender sobre o poder de Jesus sobre a morte. Nós vemos aqui o grande poder do Senhor Jesus a curar esta menina, filha de Jairo, a qual o nome dela não é dito aqui. Nós vemos a bondade do Senhor em demonstrar o teu grande poder. Nós nos lembramos que no Novo Testamento, o Senhor Jesus ele fez muitas curas e milagres.
É dito por alguns livros antigos que na época do Senhor Jesus, ali na Galiléia, em volta de Israel, em Jerusalém, todas as doenças tinham sumido. Isso é, o Senhor Jesus tinha curado de tamanha forma que parecia que não havia doentes na época ali ainda do Senhor Jesus e dos apóstolos depois. Só que o Senhor Jesus, ele não só curou pessoas com diversas doenças, pessoas que nasceram cegas, pessoas que nunca andaram, pessoas que nasceram com parte do braço cortado e depois o Senhor Jesus o fez nascer. O Senhor Jesus não só fez isso, mas ele fez um dos principais milagres que nós só vimos no Antigo Testamento com alguns profetas, mas o Senhor Jesus ele fez 3 desses milagres, que foi ressuscitar pessoas. Ele ressuscitou esta menina, ele ressuscitou a Lázaro e ele ressuscitou um jovem, filha de uma viúva em Naim. Então foi essas 3 mortes que se destacam, que o Senhor Jesus ressuscitou, demonstrando o teu grande poder sobre a morte. E aqui nesta palavra que nós vemos aqui, este homem Jairo, que era um grande líder religioso, a Bíblia coloca ele como principal da sinagoga. Ele era uma pessoa de um alto escalão na sinagoga onde os judeus se ajuntavam para ler a palavra de Deus ali, cultuar a Deus. Ele era um dos principais, um homem conhecido pelas pessoas em seu vilarejo ali, na Galiléia, uma pessoa talvez muito influente na sociedade, esse homem Jairo. E este homem, provavelmente, ele deve ter sido um daqueles que se ajuntaram com fariseus, saduceus, com outros líderes para blasfemar ou falar mal do Senhor Jesus. E agora este homem aqui está desesperado, atrás do Senhor Jesus, esperando que o Senhor Jesus use de misericórdia com a filha dele que estava a morrer. Então, nós vemos aqui este grande homem, o homem muito conhecido na sociedade, se humilhando ao nosso Senhor, pedindo que o Senhor fosse até a casa dele. Nós, às vezes, algumas pessoas têm a ideia de que igrejas, infelizmente algumas até são, mas que igrejas são clubes, que a gente se associa-se a um clube, nós vamos a uma igreja se associar a um clube de amigos, de jovens, de adolescentes, de adultos, para participarmos de passeios e amizades. Alguns acham que Deus ou que o Senhor se esquece de algo que nós fizemos contra Ele. Pensamos que Jesus, às vezes, também está desesperado por seguidores. Então, pessoas vêm à igreja de montões. Muitas igrejas estão abarrotadas de pessoas que nunca buscaram ao Senhor Jesus, usando a igreja como um clube, como um lugar de passeio, como um lugar que ela simplesmente diz, eu gosto de ir ali, mas ela não entende o porquê ou para que ela vai a uma igreja. E aí, hoje em dia, nós vemos que as pessoas até mudaram a forma de conversão, isto é, ao invés de uma pessoa se humilhar como Jairo aos pés do Senhor Jesus, as pessoas elas aceitam ao Senhor Jesus. É como se o Senhor Jesus estivesse desesperadamente procurando seguidores. Então eu vou e aceito. Não, eu aceito a Jesus. Mas isso é errado. Aqui nós vemos que Jairo, ele não aceitou a Jesus, mas ele implorou que Jesus aceitasse o pedido dele. Assim, todos os pecadores como nós devemos nos humilhar ao Senhor Jesus, nos humilhar aos pés do Senhor Jesus, para que Ele nos aceite também. E este homem aqui, ele não sendo um líder muito conhecido e influente na sociedade, ele não só se humilhou, ele veio também com um espírito desesperado aos pés do Senhor Jesus. Ele implorou, ele suplicou muito fervorosamente ao Senhor Jesus para que ele salvasse a sua filha. Este homem aqui, provavelmente, com certeza, ele tinha bens materiais elevados. Esse homem aqui, com certeza, a filha dele passou com os melhores médicos ali de Israel, os melhores remédios que ele precisou. Com certeza ele foi atrás para a filha dele e eles perceberam que nada disso ajudou para curar a filha dele. Nós não sabemos, talvez, que a filha dele tinha, mas na época do Senhor Jesus,
as pessoas eram acometidas com algumas febres violentas e morriam com estas febres, não tinham como parar de uma pessoa trazer a cura de uma doença assim. Nós não sabemos a doença desta menina, mas nós vemos que este homem, com certeza, ele usou os melhores médicos e os remédios disponíveis da sua época. E este homem, ele vem ao Senhor Jesus, ele insistiu. Quando o Senhor Jesus virou-se para ajudar a ele, o Senhor Jesus decidiu ir até a casa dele, como pedido dele. Ele permaneceu confiando no Senhor e esperando. Mas nós lemos aqui nesta passagem que no caminho que o Senhor Jesus estava indo, uma mulher veio com fluxo de sangue, relou ao Senhor Jesus e parou aquela caminhada com aquela multidão até a casa de Jairo. Imagine o desespero deste homem. A sua filha estava morrendo, a sua filha estava muito doente, padecendo quando ele saiu de casa. Ele não sabia se ele voltaria e viria mais a filha dele. E o Senhor Jesus decide, para a alegria dele, ir até a casa dele. Imagine ele naquela multidão, o Senhor Jesus não conseguindo andar direito, aquela multidão sufocando o Senhor Jesus a passar, a demora dos passos até chegar à casa dele. Imagine a agonia daquele homem. E daqui a pouco uma mulher toca ao Senhor Jesus e o Senhor Jesus, ele para de andar, ele para. Imagine o desespero daquele homem. Ele fica assistindo ali o Senhor Jesus, procurando quem lhe tocou, e ele vê quem lhe tocou, e a mulher é curada diante dos olhos de Jairo. Jairo viu o poder de Deus diante dos olhos dele. Provavelmente ali fez com que a confiança dele no Senhor Jesus aumentasse, que ele permaneceu ali confiando e esperando o Senhor Jesus chegar até a filha dele. Nós devemos ir a Jesus reconhecendo que nós merecemos a sua atenção. Nós temos que reconhecer que nós precisamos fazer com que Jesus ele pare e ele veja as nossas vidas e que nós estamos precisando do Senhor desesperadamente para que ele perdoe os nossos pecados. Nós estamos caminhando não como o Senhor Jesus para curar uma pessoa, mas nós a cada dia estamos caminhando para estarmos diante de Deus e darmos prestações de contas de tudo aquilo que nós fizemos nessa vida aqui, pelos nossos pecados. E é claro que nós sabemos que por causa dos nossos pecados nós merecemos ser condenados pelo Senhor, porque o Senhor é tão puro, tão reto de olhos que Ele há de condenar a cada um de nós pecadores. E a única forma de nós sairmos ou escaparmos desta condenação é nós nos humilharmos aos pés do Senhor Jesus, pedir a Ele que perdoe, que Ele dê atenção para as nossas vidas, que nós somos pecadores, e Ele pare, Ele vem até nós e nos perdoe. O Senhor ele é muito misericordioso, e se nós esperarmos nele, se nós pedirmos a Ele, se nós suplicarmos e esperarmos pacientemente no Senhor, Ele vem e responde às nossas orações. Ele é o único que pode nos salvar do pecado e da morte. Ele é o único que pode nos livrar da condenação que há de vir sobre toda a humanidade. E se Ele não nos converter, nós estaremos eternamente perdidos. Mas o Senhor Jesus, Ele é misericordioso, e Ele diz em Tua palavra que todo aquele que buscar ao Senhor em arrependimento, Ele há de salvar. No inferno não existirá nenhuma pessoa que dirá assim: não, eu busquei a Deus, um dia eu supliquei por perdão dos meus pecados. Não existirá essa pessoa no inferno. Todos aqueles que buscarem a Deus, persistirem na sua busca, invocando o nome do Senhor, Ele promete que Ele irá salvar. Todo aquele que virá a Ele, Ele irá salvar. Então nós devemos continuar. Se você já orou ao Senhor nesse sentido, pedindo perdão dos seus pecados, e você ainda não percebeu, ou senão você não recebeu uma resposta no seu coração de paz, de certeza de salvação, nós devemos continuar a rogar e a pedir ao Senhor
que Ele responde às nossas orações. Precisamos continuar persistindo, mostrando a Ele que realmente estamos sendo sinceros a esperar a resposta dEle para a salvação dos nossos pecados. E a pergunta que nós temos em nossas mentes sobre a vida de Jairo, por que Jairo ele precisava tanto do Senhor Jesus? A resposta é clara. Ele precisava que o Senhor Jesus salvasse a filha dele. Nós nos lembramos que a filha dele tinha 12 anos de idade, uma menina muito nova, para se perder assim, um pai. E que ela estava muito doente. Essa doença, como eu disse, debilitante, alguns acreditam que podia ser leucemia, ou senão as febres típicas daquela região, daqueles dias. Mas nós vemos que este homem, ele estava desesperado, a sua filha era muito nova para perder. Imagina o desespero daquele homem, a sua pequenina, 12 anos de idade somente, morrendo. Aquela alegre, jovem, adolescente, de 12 anos, na cama da sua casa, morrendo. Que necessidade que veio sobre aquela família. Que dificuldade deveria ter sido aqueles momentos para aquele pai e para aquela mãe que estava lá esperando o seu marido vir com alguma providência para salvar a filha dela. O que nós temos que pensar aqui primeiramente, eu e você? Talvez quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós pensamos, são histórias de mais um livro, história de um livro antigo, arcaico, um livro que conta algumas histórias até que legais. Não, isso aconteceu, isso foi real. Jesus era um homem encarnado, Deus encarnado real. Jairo foi o homem que existiu, a sua filha, uma menina que existiu, uma história real. E outra pergunta que nós devemos ter em nossa mente, por que o Senhor Jesus atrasou, né? Por que o atraso? Por que o Senhor Jesus não pediu para aquele homem, Jairo, que não sabemos, mas vai saber, talvez ele chegou ali com cavalos, com cavaleiros, com carroças. O Senhor Jesus não subiu em um cavalo daquele e foi rapidamente para curar aquela menina. Por que aqui? Por que aqui não? Por que esse atraso? Nós podemos pensar a preocupação de Jairo. Jesus parar no caminho para ajudar outra pessoa, imaginar o desespero daquela mãe que estava sozinha e com outras pessoas esperando alguma ajuda do marido. E ainda nós lemos que alguém chegou a Jairo e disse a ele, a sua filha está morta. Nós vemos no versículo 35, alguém disse, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, Jairo, a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Deixa ele em paz, deixa o mestre em paz. A sua filha está morta. Imagina o coração deste homem, né? Ele agoniado, desesperado, e o Senhor Jesus ainda parando para atender outras pessoas. A primeira coisa que nós podemos entender o porquê que o Senhor Jesus deixou que aquela menina morresse. Jesus ele iria fazer algo muito mais maravilhoso do que aquilo que Jairo pediu. Jairo pediu para que o Senhor curasse a filha dele, que estava viva ainda. Mas o Senhor Jesus esperou que aquela menina morresse para que ele viesse fazer algo maior do que aquilo que ele pediu. Jesus também, ele restaurando a vida daquela menina, Jesus ele provaria a Jairo e também a nós, que somos leitores da Bíblia e de tudo aquilo que aconteceu, se nós cremos nele, nada lhe é difícil demais. Isso é, se ele cria que o Senhor Jesus poderia curar aquela menina, o Senhor Jesus queria mostrar para ele que ele pode fazer muito mais, que a morte para o Senhor Jesus não é nada também. Nós temos que perceber esta bondade de Jesus. Ele sabia o que significou aquele momento para Jairo. Ver aquele servo dele se aproximar e dizer que a filha dele faleceu. Aquele momento deve ser muito difícil para ele. Ele ali, agoniado, querendo andar, e ele parado, e daqui a pouco alguém fala para ele que a sua filha morreu.
Mas o Senhor Jesus, o Deus misericordioso, depois daquele incidente, imediatamente deixou tudo e disse a Jairo que não temesse, mas cresce. Em que Jairo tinha que crer? Ele deveria crer no divino poder do Senhor Jesus. Por que o Senhor Jesus disse crer em mim? Não, Ele não está dizendo não crer que eu sou mais um curandeiro de Israel, não crer que eu sou mais um desses curandeiros que pede para que a pessoa dê algum dinheiro para receber a cura de alguma coisa, ou alguém que fala vai até o lugar, pega tanto mato, coloca na panela, assa assim, faz desse jeito que a sua filha será curada. Não sou mais um desses curandeiros. O Senhor Jesus ele estava fazendo isso para que ele cresce na divindade do Senhor Jesus, no poder do Senhor Jesus, que ele estava ali diante dele com Deus eterno, encarnado diante dele. Ele deveria crer de todo o seu coração no Senhor Jesus. Nós temos que fazer isso para ser salvo. Nós temos que crer, não somente um pouco, mas nós temos que crer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e Ele se entregou numa cruz no lugar de pecadores como nós, ressuscitou ao terceiro dia para que nós venhamos a crer nele com todo o nosso coração, confiar nele, na obra que Ele fez, no sacrifício que Ele fez naquela cruz para salvar pecadores como nós. Nós temos que crer. Esta é a única atitude que nós temos que orar por conversão em nosso coração, com todo o nosso coração. E nós vemos aqui que tinha zombadores quando o Senhor Jesus chegou naquele local. Uma cena, como nós lemos aqui, quando o Senhor chega naquele local, tinha pessoas chorando, pessoas que eram pagas naquela época também para chorar, e estas pessoas, elas começam a zombar, dizendo, não, esta menina está morta. E o Senhor Jesus disse, não está morta, mas dorme. Por que o Senhor Jesus disse isso? Porque para o Senhor Jesus, uma pessoa que está morto e dormindo, para Ele é a mesma coisa. Ele estava falando sobre algo divino, não que aquela menina não estivesse morta. E tendo chegado, no versículo 38, à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai da menina. E riam-se do Senhor Jesus, começaram a rir dele quando ele disse que ela dormia. Eles riam porque eles não entendiam as palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse, dorme para Ele, para vocês está morta, mas para Deus, essas pessoas que estão mortas, elas estão dormindo. E elas se depararam, quando o Senhor Jesus se depararam com essas pessoas, esses risos, essa zombaria, esse escárnio, Jesus disse à multidão que a menina não estava morta e pede para aquelas pessoas saírem, que Ele ia demonstrar o seu poder sobre a morte. Por que o Senhor Jesus ele fez isso? Aqui outra pergunta para nós pensarmos. A declaração de Jesus confirmou para aqueles que entendiam que o uso da palavra dormir, que a menina estava morta, sim. Mas muitas pessoas em seu corpo viram ali o corpo da menina sem vida e começaram a rir. Como assim dorme? Essa menina estava morta. Mas o Senhor queria demonstrar para todas aquelas pessoas o poder dele. Essa declaração aqui sobre a morte do Senhor Jesus é algo que nós temos que pensar, que o Senhor Jesus ele tem poder sobre a morte para levar a alma no céu ou lançá-la no inferno. Mas ele chama de sono uma pessoa que está morta. Para Deus está dormindo, para nós não. Mas para Deus está dormindo. Por que está dormindo para Deus? Porque diante de Deus não existe pessoa morta. A pessoa, ela fechou os olhos aqui neste mundo, ela está diante de Deus, tanto para a condenação ou tanto para a salvação. Por isso que Jesus ele fala, não, ela não está morta, mas dorme. E que nós temos que nos lembrar também dessas pessoas aqui que riram do Senhor Jesus aqui. São aqueles mesmo tipo de pessoas
que gostam de zombar e de rir daqueles que estão buscando a Deus com sinceridade. São os mesmos tipos de pessoas que riem quando nós falamos, eu não quero participar dessas brincadeiras que tem palavras desses níveis, eu não quero escutar estas músicas que dizem estas palavras horríveis, eu não quero participar dessas coisas porque eu sei que o meu Criador odeia e eu quero buscar a Ele para a salvação. E nós sabemos que as pessoas vão rir de nós quando nós falamos que nós queremos buscar ao Senhor para a salvação. Ninguém entende estas coisas. Estas coisas para o mundo é muito pequena, muito baixa. O mundo está preocupado com riqueza, prosperidade, festas, alegrias passageiras e momentâneas. Mas quando nós falamos de coisas mais sérias, eu estou preocupado com a minha eternidade. Aí alguém vai rir, não, você é muito novo para pensar sobre isso. Deixa para a velhice religião. Deixa quando você estiver mais velho. Mas a palavra de Deus nos ensina que o momento de buscarmos a Deus é agora. É este momento, independente da minha idade. Não é um tempo depois, não é quando eu tiver certa idade, mas o momento de eu buscar a Deus é agora. Isso é, agora que eu ouvi a palavra de Deus e o chamado de Deus para a salvação. E Jesus, aqui, ele restaura a vida dessa menina. Imagina o Senhor Jesus entrando naquele quarto onde a filha de Jairo estava deitada. Que cena triste, né? Primeiramente. Quando nós vamos num enterro, num velório, é muito triste aquele momento. É muito triste. Nós que somos homens, pecadores, nós temos que passar por este pior momento da vida e todos temos que passar. Infelizmente, temos que nos preparar em nossos corações e mentes para vermos pessoas que nós amamos passar também. Mas aqui, em partes, é muito mais triste, por causa que a criança era muito nova. Ela não tinha vivido nada, 12 anos. Um momento particularmente trágico. Mas o Senhor Jesus tomou a mão daquela menina e disse aquelas palavras terna e afetuosa para aquela menina, levanta-te. E aquela menina imediatamente, não somente reviveu, mas também se levantou da cama e andou. Porque as curas e o poder do Senhor Jesus são gloriosos de tal forma que as pessoas se levantam e elas já podem fazer o que quiserem. Provavelmente ela achou estranho, né, o fato de sua família olhar tão surpresa e impressionado para ela, né? O que está acontecendo? Eu não tinha entendido do poder do Senhor Jesus sobre aquele milagre. Mas o que esse milagre ele nos ensina para nós? O que similaridades nós temos entre a filha de Jairo nesse acontecimento e para as nossas vidas? Ela era apenas uma menina de nome desconhecido, sem muita importância talvez na sociedade, mas muito importante para sua família. O Senhor Jesus veio à casa dela para ressuscitar dos mortos, isso é, tirar da situação que ela estava. Nós também podemos não ser tão importantes para o mundo, não sermos tão conhecidos e influentes para o mundo, mas as nossas almas são muito amadas pelo nosso Salvador. As nossas almas é muito desejosas pelo Senhor Jesus Cristo, a ponto que Ele veio a este mundo e Ele não viveu a sua vida em prol dos seus prazeres. O Senhor Jesus, Ele não viveu a sua vida a cada dia que se passou aqui preocupado com o trabalho, com uma vida melhor e financeira, mas ele passou 33 anos da sua vida em prol de salvar pecadores. Então, as nossas almas, ela é muito importante para o Salvador. Ele se dispôs a se entregar por pecadores como nós. A misericórdia de Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, venham até nós. Então, mesmo que nós não temos não somos conhecidos na sociedade por alguma virtude nossa, que nós temos, sempre temos, mas para o Senhor Jesus Cristo a nossa alma é muito preciosa. Outra coisa que este milagre nos ensina, que essa menina morta, é que a palavra de Deus nos diz em Filipenses, se não me falha a memória, no capítulo 2, no versículo 1, que nós estamos mortos em pecados, em delitos diante de Deus. Nós estamos mortos diante de Deus. Isso é, se nós não buscamos a Deus para a salvação, se o Espírito Santo de Deus ainda não habita em nós,
Por intermédio da salvação, nós estamos mortos diante de Deus espiritualmente. Mortos, isso é, nós não gostamos, nós não amamos as coisas de Deus. Nós não nos preocupamos em buscarmos a Deus em nossos corações. Nossas preocupações, os nossos desejos ainda não foram moldados para amar a Deus e buscar a Ele pela Tua Palavra. Se nós não nascemos de novo, os nossos corações ainda estão voltados para as coisas desta vida somente. Nós estamos preocupados com outras coisas que não são as coisas espirituais. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos mortos em delitos e pecados. Precisamos nascer de novo. Precisamos sair desta situação de mortos espirituais e sermos ressuscitados para a salvação em Cristo Jesus. Nós vemos também aqui neste milagre que essas pessoas que riam ridicularizaram a Jesus quando ele demonstrou esperança para aquele momento e a recuperação daquela menina. As pessoas, elas debocharão se você decidir buscar a Deus e você falar para alguém. Se alguém souber que você quer buscar a Deus e essa pessoa não se preocupa com as coisas eternas, elas debocharão. Elas serão uma multidão em o nosso caminho para que nós chegamos a Deus. Mas nós temos que crer somente no Senhor Jesus. Jairo não deu ouvidos à multidão. Jairo não perdeu a esperança quando o Senhor Jesus parou. Jairo não parou de esperar no Senhor Jesus Cristo quando os seus criados falaram para ele que a menina já estava morta. Jairo continuou com convicção que o Senhor Jesus iria fazer algo. E na privacidade daquele quarto também nós aprendemos com este milagre que o Senhor Jesus imediatamente deu vida àquela jovem. Ele fará o mesmo para conosco se nós nos arrependermos dos nossos pecados. Ele nos dará vida, Ele nos dará esperança para a eternidade. Ele nos dará sabedoria para vivermos neste mundo com o coração voltado para a eternidade. Ele nos dará a mente de Cristo se nós nos voltarmos a Ele em arrependimento. Ele nos ressuscitará para a vida espiritual. Nós temos que buscar ao Senhor Jesus Cristo, nos lembrando que nós estamos mortos. E nós aprendemos aqui que se nós formos de fato como este homem Jairo foi, sincero na sua fé, na sua crença, na sua esperança que o Senhor Jesus manifestaria aquele grande poder e obra na sua filha, esta obra que Cristo ele manifestou no Calvário para tirar os pecados daqueles que o buscam, nós também veremos e sentiremos e saberemos, se nós buscarmos a Deus fervorosamente, com todo o nosso coração, que Ele morreu no lugar de pecadores como nós. E por último, a conversão, ela precisa, se nós queremos que o Senhor Jesus ele converte os nossos corações a Ele, nós devemos envolver a nossa fé e confiança. Fé, crer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Confiança, que a obra que Ele fez naquela cruz é real e verdadeira e nós confiamos nele, porque nós não podemos entrar no céu por causa dos nossos méritos ou por causa da nossa bondade, mas nós confiamos não em nós mesmos, nós confiamos na bondade de outra pessoa. E essa outra pessoa é o Senhor Jesus Cristo. E pela causa que Ele manifestou naquela cruz, nós somos salvos. Então, quando nós colocamos a nossa total confiança, nós somos salvos. Naquele momento terrível em que Jairo ouviu a sua filha estava morta, ouviu dizer, apenas um pensamento podia capacitar a ouvir a Jesus. Ele compreender que Ele realmente era o Senhor e Deus. Nós temos que crer que o Senhor Jesus Cristo não foi um mero homem na história da humanidade, que mudou somente a história da humanidade, um grande pensador, um grande curandeiro, não. Ele não foi somente um grande homem que mudou a sociedade
por um meio antes de Cristo e depois de Cristo. Não, ele é o Filho de Deus, ele é Deus e ele veio a este mundo para levar as pessoas para habitarem uma eternidade gloriosa, perfeita com Deus. Se nós cremos na divindade do Senhor Jesus Cristo e buscarmos a Ele com sinceridade, Ele irá nos salvar. Esse Deus aqui que se demonstrou ou se manifestou para Jairo, Ele realmente é o Criador e o eterno Deus, o onipotente Salvador. Se nós cremos totalmente no Senhor Jesus Cristo, em sua divindade, em seu poder, e buscarmos a Ele para a salvação, assim como Jairo, pacientemente, esperando nele, suplicando com os nossos lábios, sozinho, em algum lugar onde ninguém vê, ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a fórmula e a semente que entra em nós e gera em nós a fé. Porque a Bíblia diz assim que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então essa fé, ela cresce em nossos corações e nós buscamos ao nosso Senhor para a salvação. Nós temos que sempre nos lembrar desse fato histórico aqui que aconteceu. Não como um conto, como eu já disse, mas como uma realidade. Nós não devemos menosprezar esta passagem por parecer familiar para nós, já temos ouvido muitas vezes, mas que isso faça-nos lembrar de que Jesus tem o poder sobre a morte. Jesus, ele tem o poder sobre qualquer coisa que acontece neste mundo, mas se tem algo que talvez seja o pior inimigo do ser humano é a morte. E nós temos o único que pode destruir a morte e fazer com que a morte se torne algo precioso e glorioso por intermédio da salvação. Ontem eu tive a oportunidade de ler um texto de uma família que perdeu o seu pai em 2001, um pregador que eu não conheço muito bem, mas parece que nos Estados Unidos e em outros países ele era bem conhecido, um homem muito temente a Deus. E os seus filhos estavam em volta da cama do seu pai, naquele momento de morte, e ouviram as últimas palavras do seu pai. E as últimas palavras do seu pai eram as mesmas de sempre, exortando para que os seus filhos continuem buscando o Senhor, vivendo para Deus. E ali, um dos filhos deles que estava escrevendo aquele texto, ele disse algo que nós poderíamos... Eles demonstraram algo que nós devemos guardar com grande esperança. E ele falando com grande amor do seu pai. Ali perdemos o nosso pai. Nosso pai era um homem muito amoroso, já é um senhor de idade, viveu muitos anos servindo a Deus. E as últimas palavras do meu pai foi exortando a nós a amarmos ao Senhor e pedindo uma última oração. Mas o que me deixou mais impactado não foi nenhuma palavra daquelas cartas, mas a alegria daqueles filhos em volta do seu pai, sabe, com grande felicidade que o seu pai estava indo para a casa eterna. Não é muito diferente quando um ímpio morre. Aquele desespero no velório, aquele desespero na hora que a pessoa é enterrada, aquele desespero em não saber o porquê que isso acontece e não saber em sua mente por que esse desastre ou essa desgraça sobrevém aos seres humanos, que é a morte, em tirar repetidamente as pessoas que nós amamos de nós. Mas aqueles filhos demonstraram ali, e a esposa junto também, que a única esperança que nós devemos ter é quando nós estamos em Cristo sobre a morte. A morte, ela não tem poder sobre aqueles que buscaram ao Senhor Jesus. E o momento da morte, mesmo que é um momento de tristeza, que uma pessoa que nós amamos está indo embora, mas quando nós vemos que ela conhece ao Senhor Jesus, nós ficamos alegres. Porque se eu conhecer ao Senhor Jesus, eu passarei toda a minha eternidade juntamente com aquela pessoa nos céus. E essa é a esperança de toda aquela família. Algo muito maravilhoso, que infelizmente no mundo não tem essa alegria. O mundo, a pessoa nasce nesse mundo,
ela se entrega para todas as coisas que o mundo lhe mostra, e ela vive a sua vida inteira sem sentido, sem saber o porquê da nossa existência, sem saber para onde nós iremos, sem esperança nenhuma para o futuro, a não ser esperanças financeiras, esperança de uma vida próspera neste mundo, esperança de casamentos, filhos, carros, bens, coisas dessa vida somente. Mas quando este momento chega, essas pessoas elas ficam desesperadas e elas não sabem o fim ou porque tem que ser um fim tão trágico assim com a morte, e nem sabem para onde vai depois daquele momento. E a Bíblia diz claramente para nós, em Hebreus, que cabe ao homem morrer uma vez só, e depois disso o juízo, fechando os olhos neste mundo, abrindo os olhos diante de Deus para o julgamento. Automaticamente, enquanto as pessoas ali estão no velório daquela pessoa, se ela é um crente, ela está diante de Deus sendo julgada para a salvação. Se ela é um ímpio, ela está sendo julgada para a condenação eterna. E a grande esperança que nós temos é Cristo Jesus. Para finalizar, adolescentes, com esta lição, é algo muito maravilhoso também de nós fazer com que outras pessoas saibam dessa verdade, né? Você tem oportunidade com sua mãe, com o seu pai, se eles não forem crentes, com o avô, com a avó, com o tio, com a tia, com primos, com amigos na escola. Esses amigos e esses parentes, talvez eles nunca vão ouvir sobre essa verdade. Mesmo estando num país tão amplo, onde a Bíblia é aberta em muitos lugares, muitas pessoas não sabem ainda que Cristo Jesus veio salvar pecadores mortos espiritualmente como nós. E essas pessoas elas precisam saber. Mesmo que algumas falam, não quero saber disso, talvez outras vão parar e pensar sobre isso. Falar, nossa, eu nunca pensei sobre isso. Ninguém nunca me falou, nunca tive a oportunidade de saber que eu devo buscar a Deus para a salvação. Seja você uma pessoa que leva a esperança para a eternidade de pessoas que em breve não estarão conosco. Crianças, adolescentes, todos morrem, não têm idade para a morte. Todos precisam ouvir o Evangelho.